Não é por nada não, mas eu acho muito engraçado ver as pessoas falando mal do Kyle Chandler como Hal Jordan no DCU quando elas pediam o Tom Cruise como Hal no mesmo papel no universo falecido, considerando que eles têm mais ou menos a mesma idade. Mas quando eu falo que é engraçado, não é nem com ironia, nem nada do tipo. É porque realmente eu sei de onde vem esse pensamento. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos maiores fenômenos culturais que a gente teve no cinema dos anos 80 até recentemente, que é Top Gun. Então eu vou pedir desde o começo para vocês um negócio: se inscrevam no canal, deixem um like, a gente tá fazendo vídeos com mais constância recentemente, então é muito interessante que vocês apoiem esse projeto pra gente continuar fazendo as coisas. Qualquer um que cresceu aqui no Brasil, vendo a Sessão da Tarde, teve contato com Top Gun e as músicas como Take My Breath Away ou Danger Zone e todas as outras que são da própria trilha do filme e criam todos aqueles momentos gigantescos que estão na memória de gerações. Eu lembro de muitas coisas da minha infância, inclusive a cena de vôlei na praia com aquela sabugada depois que o cara tava suado, o cara tava jogando vôlei na areia. Como assim, velho? A cena da Porsche, da Charlie e a Kawasaki do Maverick andando pela cidade. A gente tem a cena do rasante na torre de controle, em que o general derruba o café. E tem muitas outras coisas, como a cena do bar também. Muitas cenas que são verdadeiramente icônicas do cinema e do imaginário popular mesmo. Eu não sei se é o fator infância e nostalgia, mas eu lembro perfeitamente de toda essa questão do conflito do Iceman com o Maverick. O fato do Maverick ser um cara meio insubordinado, meio Hal Jordan das ideias mesmo. E principalmente de como a morte do Goose no final do filme, no meio pro final na verdade, meio que desencadeia o fato dele começar a ver as coisas com um pouco mais de seriedade e consequência. Então você tem até uma curvinha de personagem ali no filme. Mas também, só pra me defender da galera aqui, eu sei que Top Gun é provavelmente a propaganda militar mais bem sucedida da história dos Estados Unidos. Eu entendo isso ser um fator que faz a galera torcer o nariz, apesar de consumir muita coisa que vem de lá. Eu não sou um cara dos animes nem dos mangás, então até minha referência de algo japonês é um produto americano. Obviamente eu não concordo com quase nada que os Estados Unidos faz nessa questão militar e tudo mais, humanística, deixando bem claro. Mas eu acho que o cinema tá muito acima disso. E principalmente pra mim, o fato do Tony Scott ter pagado $25 mil pro comandante ter virado o porta-aviões e ele ter 5 minutinhos de luz batendo nos F-14 é uma prova cabal disso. Obviamente, assistindo esse filme na telinha da TV da cozinha, eu não tive a mesma imersão que eu tive assistindo o Top Gun Maverick no cinema, né? Mas eu imagino que o pessoal da época conseguiu aproveitar bastante essas cenas que o Tony Scott fez, porque ele realmente foi muito pioneiro nessa questão de fazer cenas bonitas que passavam realmente essa escala, essa grandeza de você estar em um jato, de você estar voando, de você estar naquela situação toda. E vocês podem ter certeza que todo esse esmero que ele teve, além de ter moldado muito do que a gente conhece pelo Tom Cruise hoje, dele ser esse cara meio perfeccionista em tudo, também foi o que tornou esse filme tão memorável pra gente. Mas pra mim, Top Gun Maverick foi o filme que chegou e elevou tudo isso. Eu acho que na internet brasileira só eu, Jovem Nerd e Azaghal estávamos empolgados pra esse filme, porque realmente, às vezes as pessoas não tinham essa conexão emocional. Eu lembro muito do Top Gun porque minha família falava, meu pai falava e tudo mais, mas eu sei que muitas pessoas nem tinham contato com isso e não tinham esse apego emocional mesmo. E aí veio o hype de internet, e aí o filme foi se consolidando e deu no que deu. Filmaço, muito bem aclamado, muito bem recebido, graças a Deus. E é interessante que todas as memórias que você tem do primeiro, então, aquela cidade ensolarada, o Maverick sendo um cara insubordinado, toda a questão da contextualização daquele mundo agora, você já recebe nos primeiros minutos. Então, ele não cresceu muito na carreira, mas ao mesmo tempo ele tá sendo um piloto de testes. Então você vê que ele segue na mesma linha, só que ele não... Realmente, ele não subiu mais naquela carreira, ele não virou um militar um pouco maior no seu cargo, na sua patente. E eu acho que todo esse momento que mostra que ele continua sendo esse cara imprudente é muito bonito, porque a gente tem toda aquela cena em que ele fala, ele faz um talk to me, Goose, ele tenta contactar de alguma forma o Goose e, cara, sei lá, se você não chorou nesse momento, você tá precisando de repertório, sério mesmo. He's the fastest man alive. Talk to me, Goose. E eu acho que isso dá muito valor ao filme, sabia? Então, o Tom Cruise ele veio com essa mãozona de produtor dele agora, mas ele também, além de meio que ter essa questão da nostalgia colocada, ele traz alguma discussão, ele traz camadas novas pro filme, ele traz camadas novas pra saga em si. E, no caso, ele não restringe o filme só pra quem gosta dos filmes antigos. Então, não é uma homenagem, filme feito para fãs. É um filme realmente que acena muito pra quem é fã do filme antigo, mas ele também reconhece que tem uma galera que não assistia e que tá chegando agora e que tem que ser muito bem recebida. Foram muito bem recebidos e o filme foi sucesso basicamente universal que ele foi, né? E na época eu até escrevi no meu Letterboxd que, pra mim, o mais interessante desse filme é como ele é basicamente um conflito de geração pela ótica do mais velho. E no caso, esse mais velho, que é o Maverick, ele não é um líder perfeito, ele não é uma imagem imaculada pra quem vai seguir depois.
Claro, ele é um piloto lendário e tudo mais, mas ele realmente é muito falho para ser essa figura messiânica pro pessoal, ao mesmo tempo em que ele sabe extrair um pouco do melhor de cada um quando ele tá ali no campo de batalha. Vocês têm noção do trabalho interessante que eles fizeram de pegar aquele cara totalmente cheio de si, confiante, e fazer ele simplesmente não ser confiante o suficiente para botar o Rooster, o filho do Goose, no meio da batalha? Porque realmente ele tem um trauma envolvido com isso. Ao mesmo tempo que ele confia no garoto, ele quer evitar que haja alguma perda. Ele quer evitar que aquele passado inconsequente dele, da perda do Goose, ele quer evitar que tudo isso retorne. Muito pessoal fala sobre o Tom Cruise ser um cara meio egocêntrico de alguma forma, que ele tem todas as questões com a altura dele e com realmente essa imagem que ele passa, e ele sempre tá tentando parecer mais jovem e tudo mais. Só que eu acho que esse filme ele tem uma camada muito bonita de aceitação, sabe? Então, em vários momentos você percebe que ele não é o mais foda da sala, ele não é o mais alto, ele não é o cara que tá falando mais com um tom de voz mais elevado, mas ao mesmo tempo você percebe que, cara, ele é importante. O papel dele, como esse cara mais velho, como esse cara que tem essa experiência, como esse cara que já cometeu muitos dos erros que os jovens cabeça quente estão fazendo agora no passado, ele é o cara que vai ser meio que esse farol. Um farol meio errante e tudo mais, mas ele vai ser um farol pra essa nova geração. E pra mim uma prova muito grande disso tudo é que a rivalidade entre o Iceman e o Maverick, ela foi deixada pra trás. Então isso fica mais com o Rooster e com o Hangman. No caso o Glenn Power e o Miles Teller. Enquanto isso, os rivais lá dos anos 80, eles estão basicamente amigos. E a gente tem uma cena, inclusive, que é basicamente, cara, eu sinto que é uma mensagem do Tom Cruise pro Val Kilmer de um agradecimento gigantesco, sabe? Tipo, muito obrigado por ter feito parte de tudo que eu construí e por ter sido parte desse filme que é gigantesco. Você assistindo o filme, você percebe que o Val Kilmer tá bem debilitado mesmo nessa época já. E isso dá uma camada a mais, porque assim, é uma chance única de você dar o holofote pra esse cara e você agradecer ele e falar, brother, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem com você, mas eu quero muito vir aqui e poder te valorizar em vida pelo menos uma vez e trazer essa memória sua e trazer essa presença sua mesmo, né? E eu acho muito lindo como essa conversa deles, ela foca muito na questão da insegurança do Maverick mesmo. Então, eu vou mandar o menino e ele pode morrer, ou eu posso não mandar ele, mas ele vai sentir que eu morri pra ele de alguma forma, porque eu não cumpri, eu não acreditei o suficiente nele, e tem todo esse conflito acontecendo ali. A forma como o Iceman fala que ele deve deixar as coisas irem, a forma como eles dois estão ali naquele momento de basicamente chorar, o Tom Cruise chorando em tela. Cara, eu sinto que esses dois caras, eles são personagens que essa machosfera que a gente tem de internet atualmente e tudo mais, endeusaria se eles tivessem ficado estagnados naquela coisa de rivalidade dos anos 80, não sei o que mais. Mas o filme ele tem uma decisão muito sábia de fazer eles serem amigos. Eles têm essa vulnerabilidade, eles têm essa abertura pra falar um com o outro e realmente compartilhar a experiência que eles têm. O Iceman, apesar de toda aquela questão da rivalidade, ele é o cara que tá mantendo o Maverick dentro da marinha. Então, ele é um cara que realmente ele considera muito o Maverick. The Navy needs Maverick. The kid needs Maverick. That's why I fought for you. E é nisso, sabe? É nessa questão pequenininha, é nesse orgulho que o Maverick tem pela pessoa mais jovem, é nesse conflito de, poxa, saber que algo pode ser feito, mas ao mesmo tempo, finalmente ter medo de que algo seja feito. E você sente que o Maverick cresceu. E que o Tom Cruise e toda a galera da produção, eles realmente queriam fazer alguma coisa além de uma sequência de nostalgia barata e tudo mais. Numa estrutura geral, assim, falando do filme, ele é bem basicão. Então ele é um filme de um conflito muito básico, é uma questão militar ali, você tem uma pseudo-Rússia, uma pseudo-China, um pseudo-inimigo dos Estados Unidos, né? E ele é bem Star Wars, tem um certo conflito que tem ali no filme, mas eu acho que toda a execução disso, tanto essa parte humana, quanto a parte da ação especificamente, elas dão muito brilho, sabe? Então, provavelmente esse é o melhor filme de ação que eu já vi em um cinema. Eu não sei dizer no geral na minha vida e tudo mais, mas eu acho que dentro de um cinema, na sala de cinema, é assim, incomparável o melhor filme de ação que eu vi. Eu sinto muito por quem não teve a experiência de realmente pegar e assistir esse filme no cinema, porque, cara, o Joseph Kosinski, o que ele fez aqui foi um milagre técnico, de execução, de sensibilidade, de tudo que ele podia fazer. O cara fez um milagre. Mas eu acho que toda essa jornada, ela não valeria muito se não fosse realmente o drama humano que tem no filme. Então, eu acho que esses 36 anos de distância entre um e o outro, eles fizeram muito bem pra questão da saudade. Então, a gente sente saudade desses personagens, a gente que gostava, né? A gente também tem o Tom Cruise amadurecendo como produtor, então ele tem muito mais bagagem, ele tem muito mais experiência em cinema pra falar aqui. The studio wanted to make it before the film opened. Okay, the studio's like, we gotta do Top Gun. And Simpson Brookhart were like, we gotta do it. I was like, I'm not doing another one. E obviamente, a tecnologia evolui também. Então, todas as cenas que o Kosinski fez, elas são muito tributárias também ao que o Tony Scott fez de alguma forma, mas elas são algo novo.
porque a tecnologia atual permite isso. Então eu acho que foi um conjunto muito perfeito, uma tempestade muito perfeita para sair esse projeto e sair tão alinhadinho como foi, sabe? Se eu for resumir esse filme de alguma forma, é que ele é basicamente uma ode à ideia de amadurecimento, a ideia de você melhorar, de você passar o tempo e não ficar estagnado. Você sempre está procurando melhorar de alguma forma e trazer alguma coisa nova. E falando em trazer algo novo, eu quase deixei passar, mas a trilha sonora do Hans Zimmer em parceria com Lorne Balfe, ela é muito boa. Eles têm que pegar o tema lá do Harold Falterheimer e trazer de volta, mas eles fazem isso muito bem. E eu acho que, inclusive, muitos momentos de tensão e momentos que pedem muito da trilha perderiam muito sem eles. E o mesmo vai também para aquelas músicas que a gente tem, que são as músicas mais pop, né? Então a música do One Republic na cena da praia e a música da Lady Gaga também no final, que é um espetáculo gigantesco. Por isso, cara, eu tenho até um pouquinho de medo desse papo que tá surgindo aí de Top Gun 3, porque se for pra fazer mais um terceiro filme só pra cumprir trilogia e não entregar nem metade da profundidade que a gente tem aqui, sinceramente eu acho que é melhor nem mexer, sabe? Deixa a duologia do jeito que tá, porque tá muito bom. A gente tem uma jornada de personagens, assim, quase que perfeita aqui. O Joseph Kosinski, que foi o diretor aqui, ele vai estar trabalhando em Miami Vice, que eu inclusive já vou dizendo pra vocês, vai ser foda, vai ser filmaço. E o Christopher McQuarrie, que fazia o Missão Impossível e também fez o roteiro do Top Gun 2, o Maverick, né? Ele tá trabalhando no Battlefield. Battlefield também vai ter o Michael B. Jordan, que também vai estar em Miami Vice, inclusive. E aí a gente começa a perder um pouco desses caras que estavam envolvidos no segundo, sabe? E aí começam a surgir uns nomes de um Zé Linguiça, tipo John Chu, Joaquin Ronan, aquela dupla Adil El Arbi e Bilal Fallah, que são inclusive bons diretores. Eles fizeram Batgirl, mas inclusive, né, foi pro lixo por causa do Zaslav. Mas sei lá, nenhum desses nomes aqui que eu vejo nas matérias me empolga mais do que o Kosinski. Ou sei lá, me empolgaria mais do que ver o Tony Scott na época que ele tava nas discussões primárias sobre o Top Gun 2, sabe? Tipo assim, será que o Tom Cruise não consegue chamar um outro cara, sei lá, o Doug Liman? Será que o Doug Liman não aceita fazer isso aqui? Só pra quebrar um galho pra nós? É difícil. Eu sei que o filme ele fala muito sobre deixar as coisas novas acontecerem. Eu sei que o Joseph Kosinski, inclusive, foi isso aqui nesse filme. Mas o receio de acabar saindo algo fraco ou que não respeite o que foi feito aqui é muito grande pra mim. Então, sei lá. Eu tô moderadamente confiante sobre esse novo filme. Mas e vocês? Vocês também têm essa relação nostálgica, pessoal com o Top Gun? Eu tô tentando muito ver realmente nesse relançamento que vai ter o primeiro, porque eu acho que é um negócio que pra mim transcende, sabe? Ver aquilo ali na tela do cinema vai ser diferenciado. Mas é isso, vocês estão ansiosos pro terceiro filme? Vocês têm algum receio com isso também, do jeito que eu tenho? Inclusive, vocês veem esse segundo filme, o Maverick, como uma carta de aceitação do Tom Cruise da mesma forma que eu vejo? Porque pra mim, realmente, ele passa muito essa sensação. Eu sei que eu vou tentar ver o primeiro, eu vou ver o terceiro quando sair, eu vou assistir Digger, eu vou assistir qualquer coisa que esse maluco faça, porque eu sou muito fã dele, inclusive, também. Então eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal também, deixarem um like. Eu sei que é um vídeo um pouco diferente, mas eu acho que Top Gun, ele é tão cultura pop quanto Marvel, DC e outras coisas, e a gente tá pensando cada vez mais em abrir espaço para algumas outras coisinhas, outros temas diferentes aqui no canal. Então a gente quer ver a aceitação de vocês nisso aqui tudo também. E é isso, galera. Valeu e até a próxima.